Você gosta de homem que fala ou homem que faz? Homem que faz. Ah, então eu gosto de atitude, mano. Se ela quiser um beijo, eu beijo ela agora, mano. Papo de 10 mil. Ah, aquele ali eu gostei. Aquele ali eu gostei. Concorrência eu deixo pra quem? Chama ele, eu gostei dele. Boa sorte. O que vocês acham que ele deveria ter feito? Deixa aí nos comentários. Vou escolher alguém e vou seguir de volta. Lembrando, tem que estar seguindo o McLove, hein? As mulheres fez tanta hora com a cara dos homens. Hoje os homens não querem mais. Sabe? E os homens hoje também estão muito espertos. Às vezes tem mulher que se acha, eu sou bonita, eu sou isso, mas os homens não estão nem aí pra isso mais não. Foi o tempo que o homem olhava mulher bonita. Os homens hoje estão espertos. Acabou. O tempo que homem ficava com mulher por beleza. Hoje, se a mulher não tiver umas coisas pra somar com o homem, os homens querem não. Antes essas mulheres não precisavam ter nada. Pra o cara, sabe, assumir elas. Hoje não. Os caras hoje não querem uma mulher que não tem nada. Você vê como é que as coisas mudaram. Mesmo as que tem, não tá achando. Eu tenho minhas coisas, os homens não querem. Tá vendo? Os homens hoje não estão besta mais não, pessoal. Já foi o tempo que os homens não ligavam com isso. Os homens agora querem uma mulher pra somar, pra ajudar, sabe? Já entra com... Tem uma solidão específica que ninguém fala sobre ela. A solidão de quem finalmente aprendeu a se respeitar. E descobriu que respeito, às vezes, custa companhia, mas ganha alguma coisa que vale mais: a própria paz. Amiga, eu sei que você quer um homem rico pra namorar, mas nenhum homem rico te quer. Por que um homem rico é obrigado a te querer? Porque assim, sua beleza não é nada demais, você não tem nenhuma faculdade, você não tem nada a agregar à vida do homem, você não tem um bem, não tem uma casa, um carro próprio. Então assim, um homem rico não é obrigado a querer namorar com você. Para de querer que um homem te sustente se você não tem nada para trazer à mesa. Eu não entendo por quê. Ah, porque o ego do homem hétero deveria ser enlatado e comercializado. E o ego da mulher mediana também, querer que o homem banque ela. Pra que o homem vai te bancar, amiga? O que você tem a oferecer para um homem? Por que mulher mediana quer tanto que um homem banque ela? O homem rico, me poupe. Por décadas o script era simples. Ele insiste, ela decide. Hoje o script mudou e ninguém reescreveu o manual. O que sobrou foi um vácuo. E nesse vácuo, confusão. Confusão de ambos os lados ao mesmo tempo. Quem gosta de trabalhador, eu não gosto. Não gosto. Não gosto? Não gosto. Mas por quê? Sei lá, né, porra. É sem graça? Sem graça. Sem sal? Sem sal. Você gosta de uma adrenalina? Gosto. Não tem medo de aparecer no Cidade Alerta? Tem não, meu. Bom Dia Rio? Você tem visto as notícias aí? O bagulho tá louco. Bagulho tá louco, né? Que notícia? As mulheres. O cara tá fogo. Tá fogo, né? Pega ela, irmão. Você acha que eu sou o quê? Eu não posso pegar porque ela não permitiu, mas se ela permitir eu beijo ela bem gostoso, que ela nunca mais vai esquecer. Eu sou maranhense, sou nordestino, ninguém esquece o beijo. Você me perdeu falando isso. Pois vamos bem do rolê que eu vou pegar a mina e beijar. Moça, vem cá. Qual que é seu nome? É Agatha. Agatha, quantos anos você tem? 22. Ele pode passar a cantada? Pode. 1, 2, 3. Você é louco, irmão? E se o problema nunca foi ele estar difícil demais? E se o problema sempre foi o quanto ele cedia fácil demais? Pensa nisso enquanto eu continuo essa história, porque a resposta não é tão simples quanto parece. O homem solteiro, ele compra carro, ele compra casa, ele viaja, ele anda bem vestido, ele anda com telefone de última geração, ele come no lugar que ele quer, ele tem grana para quando ele quer. O homem solteiro consegue juntar as coisas. O homem mal casado, ele consegue juntar conta, não tem um telefone bom, não tem um carro bom, mora de aluguel, as roupas é ruim, um tênis para usar, se tiver um mais ou menos é muito, e assim vai, tá? O pior que muitos caras costumam viver nessa vida de não ter nada é sustentar a família, ser casado, virar um burro de carga no relacionamento e não sabe o quanto que é bom soltar a corda e viver o seu próprio propósito, tá? Eu decidi viver o meu. Depois que eu fiquei solteiro, eu fui 10 anos casado. Depois que eu fiquei solteiro, eu juntei muito mais coisa do que quando eu era casado. Por quê? Porque eu era o maior provedor da casa. Tudo eu fazia.
o carro da mulher quem comprou fui eu, as compras era tudo eu. Se eu tivesse uma pessoa que colocasse o salário junto com o meu e não atrapalhasse os meus sonhos, os meus objetivos, nós estaríamos muito bem. Mas infelizmente não foi assim. E depois que eu terminei, depois que eu fiquei solteiro e comecei a gastar o dinheiro comigo mesmo e consegui ir pra cima dos meus propósitos, a minha vida melhorou. Pegou a visão, irmão? Muitas vezes você tá num relacionamento cansado, se lascando, pagando tudo, e na hora que a mulher perceber que você quebrou e não vai conseguir proporcionar mais nada pra ela, ela simplesmente vai meter o pé na tua bunda e vai arrumar outro cara com condição melhor. Sabe por quê? Você tem uma coisa que as mulheres não gostam de fazer, é passar dificuldade. Então ela prefere trocar o C, que é muito mais fácil. Pegou a visão? Forte pra dar sorte. E é o visionário na voz. Silêncio. Só isso. Um homem que não responde no mesmo segundo, um homem que não corre atrás do talvez. Isso sozinho já diz mais do que qualquer discurso. Eu tô louco querendo me apaixonar, mas não acho ninguém disposto. Entendeu? Quem nós volta agora? De longe nós vimos ali uns homens que é mesmo umas estátuas. De longe você vê, na cidade de Fortaleza, onde os homens decidiram não crescer muito. Isso aqui é um barco na nossa história. Chegar em ninguém não, né? Não, só pra casar. Sou solteiro, mas eu sou um homem de boa, mas na minha tranquilo, sou do interior. Ele tá mentindo pra gente. Homem, qual é a tua altura, pelo amor de Deus? 1,98. Um homem desse não cabe nem em cima de uma cama. Sai daqui. Não, de Brasília. As mulheres do Instagram estão querendo saber até quanto tu fica. Não sou eu. Não sou eu. Até abril. Até abril, mas homem ali. Nós estamos em março. Final de abril. Dá tempo, né? Dá. Ai, que vai ficar de macho. Não quero críticas. A mulher gosta de beijar na boca. Logo, só quero falar com gente bonita, que a minha cota de gente mais ou menos abaçou. A pesquisa mais recente sobre isso vai te surpreender. Não é sobre homens cansados de mulheres. É sobre homens que descobriram o próprio valor. E isso muda completamente quem escolhe quem. Tu tava doido pra beijar na boca dela, tá ou não tava? Dela não. Eu não acredito não, Charlie. Tô aqui com... Felipe. Felipe! De onde, pai? Daqui de Irecê. Irecê mesmo, qual bairro? Meia hora. Só tem fuxiqueiro lá, né? Só eu que não sou. Que mentira, Renata! Tá ligado, pô. Tô aqui com... Ana Cecília. De onde? Eu esqueci. Barreiras, Bahia, mas tô morando aqui agora. Veio de Barreiras, curtiu o sonho de Irecê? Sim. Tem que respeitar as pessoas de Barreiras, viu? E... Malu. Essa daqui é da boa! De onde, Malu? Daqui de Irecê mesmo. Qual bairro? É do centro aqui. Tem fuxiqueiro no centro ou não? Demais. São os piores. Todo mundo tem defeito, menos ela. Porque ela é o alecrim dourado. Felipe, vê a filha de beijar na boca, tá com as meninas ou não? Não, eu tô com um grupinho aqui, pô. É amiga, é? Beijar na boca é só se acontecer, é amigo. Amiga? É. E se demole? Poxa, aí não vai. É dentro? Hã? É dentro. Toda hora. Ouve, meu coração. Ele tá batendo mais descompassadamente do que há tempos atrás. Eu tô ligado, porra. Eu vi no teu olhar, porra. Tu é barril, tu é carnívoro, né? Já caiu no prato já era, né, pai? Desbloqueado. Caiu no prato já era. Cecília, né? Cecília, veio solteira, casada ou viúva? Solteira. A fim de beijar na boca. Juro por Deus, você me fez uma pergunta que eu não sei te responder. Se acontecer... Qual é o teu estilo? É difícil. Depende. Não tem estilo, o que vinha veio. Se for bonito, depende se for bonito, né? Não gosto de feia. Gosto de bonita. Qual é o teu estilo? Tem que ser gente boa, saber chegar, né? Se não tiver papo, não presta. Preto ou branco, qual é o estilo do meu câmera ali? Tanto faz, o que importa é saber chegar em mulher, que hoje em dia os homens tudo quebra a munheca. E como é que chega em uma mulher? Tem que vir com jeitinho, né? Não é só beijar, não é só vir com putaria, tem que saber ter um papo bom, descontraído. É sobre isso, véi. É mentira isso aí, é mentira. É mentira? É como? É mentira, no primeiro dia nós veio, não foi? Ela beijou muito na boca no primeiro dia? Moço. Beijou? Beijou não. Primeiro a fofocar sou eu, pra fofocar é comigo mesmo. Não deixou não. Hã? Não deixou não. Oxe, eu não tenho nada a ver com ela, não. Tu tava doido pra beijar na boca dela, tá ou não tava? Dela não. Eu não acredito não, Charlene. Da qual? Da de cá? É. É o amor. Tá afim da de cá? Da gordinha? Da fotinha? Moço. Primeiro dia aí eu tentei isso aqui. Não deu certo. Não. Entendi. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Vamos voltar um pouco no tempo, porque para entender o presente, às vezes é preciso visitar o passado que ninguém questionou.
Durante muito tempo, existiu uma expectativa quase invisível, daquelas que ninguém escreve, mas todo mundo aprende sem perceber, de que o homem deveria estar disponível. Disponível emocionalmente, disponível financeiramente, disponível de agenda, disponível de paciência. Um homem bom era, na prática, um homem que dizia sim. Sim para o encontro marcado em cima da hora. Sim para o relacionamento que exigia mais do que ele tinha para dar. Sim para papéis que ele nunca escolheu representar, mas que aceitou por medo de ser chamado de egoísta, de imaturo, de não pronto. E o curioso é que essa expectativa não nasceu do nada. Ela vem de gerações de homens que cresceram ouvindo que o valor deles estava diretamente ligado à utilidade que ofereciam. Prover, resolver, aguentar, ceder. Um homem que dizia não. A um convite, a uma cobrança, a um relacionamento que não fazia sentido, corria o risco de ser visto como problemático. E muitos aprenderam, cedo, que era mais seguro simplesmente concordar. Concordar cansa menos do que discutir. Concordar evita o rótulo. Concordar por muito tempo foi confundido com ser um bom parceiro. A vida do homem solteiro é bom demais, cara. É bom demais. Bom demais mesmo. Homem solteiro só anda feliz. Só anda satisfeito. É bom demais, cara. Nossa. O dia que você descobrir que a vida de um homem solteiro é magnífica, você só tem benefícios ficando solteiro. Você não tem malefício. Se você for um homem que tem autoestima alta, que trabalha, tem o seu dinheirinho, você vai ser um homem muito feliz. A vida triste é de um homem que é casado com uma mulher briguenta, uma mulher promíscua, uma mulher que não respeita ele. Isso que é tristeza, meus brothers. Tristeza é você estar com uma mulher que desrespeita você, que trai, que mente. Isso que é tristeza. Isso que é um fracasso de vida. Agora, ficar solteiro não é fracasso. É você evoluir como um homem. Aí, quando você achar necessário namorar, casar, aí já é critério de cada um, né? Cada um que tem que escolher isso para a vida. Mas se você está solteiro, está prosperando, está feliz, não vale a pena entrar em relacionamento sério para transformar sua vida em um verdadeiro inferno. Pega a visão. Só que alguma coisa começou a rachar nesse modelo. E não foi um evento único, uma data específica, um marco isolado. Foi um acúmulo silencioso de pequenas percepções, homem por homem, dessas que se espalham não porque alguém decidiu espalhar, mas porque quando uma verdade incomoda o suficiente, ela encontra um jeito de se propagar sozinha. Homens começaram a perceber, em terapia, em conversas entre amigos, em momentos sozinhos, dentro do próprio carro, depois de mais um encontro que não deu em nada, que dizer sim o tempo todo não estava construindo relacionamentos melhores. Estava construindo cansaço, estava construindo ressentimento silencioso, estava construindo uma versão de si mesmos que nem eles reconheciam mais no espelho. E foi nesse ponto, exatamente nesse ponto, que a palavra não deixou de ser sinônimo de fracasso e passou a ser sinônimo de limite. E limite, ao contrário do que muita gente pensa, não é sobre afastar o outro, é sobre se manter inteiro o suficiente para continuar tendo alguma coisa boa para oferecer. Agora imagina a cena pelo outro lado. Imagina uma mulher que cresceu observando um certo tipo de comportamento masculino, talvez do pai, talvez de relacionamentos anteriores, talvez da cultura popular ao redor dela, em que o homem sempre insistia. Insistia no encontro, insistia na atenção, insistia mesmo depois de um não, mais suave, mais indireto. Essa mulher aprendeu, sem nunca ter sido ensinada de propósito, que insistência era sinônimo de interesse, que não era só uma etapa do jogo, não o fim dele. Eu demorei 30 anos para entender que eu não preciso de ninguém do meu lado para ser feliz. E é isso.
Todo mundo sabe aqui que eu sempre quis namorar, eu nunca escondi isso de vocês aqui no TikTok. A galera até fala, muda o disco, Mas enfim, eu sempre quis buscar um relacionamento, desde que eu assumi, principalmente, me assumi. E me incomodava muito o fato dos meus relacionamentos não durarem, não derem certo e tudo mais. E eu sou uma pessoa muito intensa, eu me jogo demais nas relações e quando eu vejo já tô apaixonado e já quero... Isso assusta as pessoas, sabe? E esse é o principal motivo dos meus relacionamentos não darem certo, pela minha intensidade. Mas hoje, depois de tantos relacionamentos que não deram certo e tudo que já aconteceu comigo, eu cheguei à conclusão de que eu não preciso de ninguém pra ser feliz e que eu já tô feliz pra caralho. Sabe, eu tô vivendo o auge da minha vida profissional, nunca estive tão bem profissionalmente, atingi um nível salarial assim que eu nunca nem sonhei que eu teria. Tô feliz, tô curtindo com meus amigos, aproveitando ao máximo minha vida, viajando, inclusive vou viajar no final de semana agora. Tô indo em todas as festas que eu quero, vivendo do jeito que eu sempre quis viver, sabe? Não dependendo de ninguém pra pagar minhas contas. E isso não tem preço que pague, sabe? A minha vida tá, tipo, maravilhosa. E daí eu falei, por que eu quero estragar isso? Por que eu quero um relacionamento agora, sabe? Tipo, não faz sentido estragar esse momento com alguém que não esteja tão alinhado ao que eu sinto. Então eu decidi que eu não vou mais procurar por um relacionamento agora, não tão cedo. Se acabar acontecendo, vai ser de forma natural, sem eu forçar nada, mas não é algo que eu quero no momento. E vamos viver a vida, sabe? Vamos aproveitar, vamos ser a sua melhor companhia, você mesmo, porque a gente não precisa de ninguém. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Então a gente não precisa de ninguém do nosso lado para tirar nossa paz. Então esse é o recado de hoje para vocês. E quem ficar incomodado com o meu disco arranhado de sempre, é só me dar um follow ou passar o vídeo e foda-se vocês. E é isso, valeu. E de repente, esse roteiro que sempre funcionou, ou que ela achava que funcionava, começa a falhar. O homem do outro lado da tela não insiste mais depois do segundo, talvez depois. Ele não fica esperando resposta por dias. Ele não reorganiza a semana inteira em função de uma possibilidade incerta. Ele simplesmente segue a vida dele. E isso, para quem estava acostumado com o padrão antigo, pode parecer frio, pode parecer indiferença, pode até doer sim, porque mexe com uma sensação profunda de eu não sou prioridade. Quando na real, o que está acontecendo é outra coisa completamente diferente. Ele aprendeu a não fazer da própria disponibilidade um sacrifício. Esse é o ponto exato onde nasce o desconforto que dá título a essa conversa. Não é sobre mulheres não aceitando homens que dizem não. É sobre uma readaptação coletiva dos dois lados a um novo tipo de dinâmica em que ninguém mais está automaticamente disponível só porque foi convidado a estar. E readaptação, qualquer psicólogo social vai te dizer isso, é sempre desconfortável antes de ser libertadora. Pensa numa cena bem cotidiana para ilustrar isso. Uma mulher manda mensagem no sábado à tarde, de última hora, pedindo para remarcar um encontro que já tinha sido remarcado uma vez antes. Anos atrás, a resposta esperada, quase automática, seria um "tudo bem, sem problema, a gente vê outro dia". Hoje, cada vez mais, a resposta é outra. Entendo, mas dessa vez eu vou seguir meu plano, quem sabe da próxima. Não tem grosseria nessa frase, não tem drama. Não tem punição. Tem simplesmente um homem que decidiu que o próprio tempo também tem valor. Como que eu vou ser triste se hoje eu deito numa cama de casal com os lençóis limpinhos, cheirosos e 4 travesseiros só pra mim e sem ninguém com a cara feia do lado? Mas é claro que eu tô mais feliz. Ninguém rouba minha paz numa terça-feira às 9 da manhã me mandando mensagem. Hoje eu fico triste quando chega o domingo à noite pra começar a semana, mas teve uma época eu ficava feliz quando chegava o domingo à noite. Então, por esses e outros motivos, eu tô bem mais feliz. E você aí? E é curioso perceber como essa pequena frase, tão simples, tão sem agressividade nenhuma, consegue gerar tanto barulho emocional. Porque ela desafia uma crença antiga, a de que o homem deveria sempre se ajustar,
sempre se adaptar, sempre estar pronto para reorganizar a própria vida em nome da atenção de alguém. Quando esse ajuste automático desaparece, o que sobra é um espaço de incerteza. E é dentro dessa incerteza que muita gente está aprendendo hoje a se relacionar de um jeito mais honesto. Vale a pena parar um segundo aqui e fazer uma pergunta silenciosa, dessas que a gente responde só para si mesmo. Será que a dificuldade real nunca foi o homem dizer não, mas sim o hábito de esperar que ele nunca dissesse? Pensa nisso com calma, porque a resposta muda completamente a forma como a gente enxerga tudo que vem a seguir. Existe também um outro ângulo importante nessa história. Um ângulo que raramente é discutido com a profundidade que merece: a autoestima masculina. Durante muito tempo, a autoestima masculina foi tratada como sinônimo de força física, de sucesso financeiro, de status. Raramente alguém falava sobre autoestima masculina como a capacidade de dizer "isso não me serve", sem culpa. E é justamente essa capacidade que está sendo redescoberta agora, em silêncio, homem por homem, em conversas de terapia, em grupos de amigos, em livros que viraram best-seller sem ninguém esperar. Um homem que aprende a dizer não para um relacionamento desgastante, para uma expectativa impossível, para uma versão de si mesmo que só existia para agradar, não está se tornando frio, está se tornando inteiro. E um homem inteiro escolhe diferente de um homem que só reage por medo de desagradar. E aqui entra uma virada de percepção importante, dessas que merecem ser ditas devagar. Talvez o que estamos vendo não seja o fim de alguma coisa, mas o começo de um tipo de relação mais honesto. Porque quando os dois lados de uma relação podem dizer não, de verdade, sem culpa, sem chantagem emocional, sem medo de julgamento, o que sobra não é insegurança, é escolha real. E escolha real, ao contrário do que parece à primeira vista, aproxima mais do que afasta, porque tira do relacionamento aquele peso invisível da obrigação e coloca no lugar algo muito mais raro: o desejo genuíno de estar ali. Pensa em duas pessoas construindo alguma coisa juntas, não porque uma delas tem medo de ficar sozinha, não porque uma delas se sente na obrigação de compensar o esforço do outro, mas porque as duas, de fato, escolheram estar naquele lugar, naquele momento, uma com a outra. Isso muda completamente a textura de um relacionamento. Muda a confiança, muda a leveza, muda principalmente o tipo de futuro que essas duas pessoas conseguem construir juntas. Só que para chegar nesse tipo de relação mais madura, existe uma fase de transição. E é exatamente essa fase que estamos vivendo agora, coletivamente, como sociedade. Uma fase em que velhos hábitos ainda tentam se impor, mas encontram uma resistência nova. Uma fase em que expectativas antigas colidem com comportamentos novos, gerando atrito, gerando dúvida, gerando, muitas vezes, aquela sensação incômoda de as coisas não são mais como eram antes. E não são mesmo. E talvez seja exatamente isso que precisava mudar. Tem um detalhe interessante que vale a pena trazer para essa conversa. Pesquisas recentes sobre comportamento social e relacionamentos modernos têm mostrado um padrão consistente. Homens que desenvolvem clareza emocional, que sabem identificar os próprios limites, tendem a construir relações mais estáveis e duradouras a longo prazo, não porque se tornaram inflexíveis, mas porque pararam de se relacionar a partir do medo. E relação construída a partir do medo, por mais que dure, raramente é saudável para nenhum dos dois lados envolvidos. E isso nos leva a outra reflexão importante. Será que o desconforto que algumas pessoas sentem diante de um homem que diz não, não é no fundo um espelho? Um espelho que mostra o quanto estávamos, todos nós, acostumados a operar dentro de regras que ninguém mais concorda em seguir. Porque quando alguém muda o próprio comportamento, isso naturalmente expõe o comportamento de quem está ao redor. E exposição, mesmo quando não é intencional, sempre gera desconforto antes de gerar clareza.
Vamos trazer isso para um exemplo ainda mais próximo do cotidiano. Imagina duas amigas conversando sobre um encontro recente. Uma delas comenta, meio surpresa: ele foi super educado, mas quando eu disse que talvez não desse para sair sexta, ele simplesmente disse, sem problema, a gente vê em outro momento, e não insistiu mais. A outra amiga quase instintivamente pergunta: ele não gostou de você? E aí está o cerne de tudo isso. A suposição automática de que interesse só existe através da insistência, quando na verdade cada vez mais homens estão demonstrando interesse de um jeito diferente, através da clareza, não da pressão. Esse tipo de mudança comportamental não acontece isolado. Ele reflete um movimento cultural mais amplo, ligado diretamente ao acesso que homens hoje têm a conversas sobre saúde emocional, sobre terapia, sobre desenvolvimento pessoal, temas que, poucas décadas atrás, eram quase tabu no universo masculino. Homens estão, aos poucos, aprendendo a nomear o que sentem, a identificar quando uma relação drena mais do que constrói, a reconhecer padrões repetitivos de comportamento que antes passavam despercebidos. E à medida que esse autoconhecimento cresce junto uma nova forma de se posicionar no mundo, inclusive e principalmente nas relações afetivas. Dizer não deixa de ser um ato de rebeldia e passa a ser simplesmente um ato de coerência. Coerência entre o que a pessoa sente e o que ela demonstra. E essa coerência, quando presente nos dois lados de uma relação, cria algo muito mais valioso do que qualquer romance idealizado. Cria confiança real. Chegando quase no fim dessa reflexão, vale a pena fazer uma pausa e observar o quadro completo. Não estamos falando de uma guerra entre homens e mulheres. Não estamos falando de vencedores e perdedores. Estamos falando de uma sociedade inteira reaprendendo, em tempo real, como se relacionar de um jeito mais honesto, mais equilibrado, mais respeitoso com o tempo, a energia e os limites de cada pessoa envolvida. E talvez o verdadeiro desconforto que algumas pessoas sentem diante desse cenário não seja sobre o não em si, mas sobre o que esse não representa. O fim de uma era em que a disponibilidade era automática e o início de uma era em que a presença de qualquer lado precisa ser conquistada, escolhida, sustentada com intenção real. E se você parar para pensar bem, isso não é motivo para medo, é motivo para esperança, porque relações construídas sobre escolha genuína, sobre limites claros, sobre respeito mútuo pela individualidade de cada um, tendem a ser mais profundas, mais duradouras, mais verdadeiras do que qualquer relação construída sobre obrigação silenciosa. E talvez seja essa a verdadeira revolução silenciosa que está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Não é sobre homens ficando mais difíceis, é sobre homens e mulheres, juntos, aprendendo a se relacionar a partir de escolha e não de costume. Da próxima vez que você perceber alguém, homem ou mulher, dizendo não com clareza, sem drama, sem culpa, talvez valha a pena olhar para essa cena de outro jeito. Não como rejeição, não como frieza, mas como o início de uma forma mais honesta de se relacionar com o mundo. Se essa reflexão tocou em alguma coisa dentro de você, deixa aqui nos comentários. Você já viveu esse momento de algum dos dois lados? E se esse tipo de conversa sobre comportamento humano e relacionamentos modernos faz sentido para a sua jornada, considera deixar o like e se inscrever no canal. Porque essa é só o começo de uma conversa muito mais longa que a gente vai continuar construindo juntos, um vídeo de cada vez. Até a próxima reflexão.